Olá, queridos catequizandos do terceiro volume, eu sou o seminarista Edson, estou aqui para trabalhar com vocês, dando continuidade no tema Partes da Missa. Hoje o nosso foco vai ser na liturgia da palavra. Primeiramente, nos colocamos na presença de Deus em oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peçamos também a intercessão de Nossa Senhora, rezando: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Muito bem, queridos catequizandos. No vídeo anterior sobre este tema, Partes da Missa, vocês viram com o diácono Gabriel os ritos iniciais. Passando então, a partir dos ritos iniciais, nós entramos na liturgia da palavra. Vocês se recordam que os ritos iniciais terminam com o oremos, ou oração da coleta, como a gente chama, que é aquela parte onde o padre faz oremos, então professa ali a oração do dia, em que ele recolhe todas então as preces e intenções da comunidade e eleva a Deus. Terminando aí, então nós nos assentamos e inicia o rito da palavra, a liturgia da palavra, onde Deus nos fala através das leituras. A escuta da palavra de Deus é parte essencial da celebração da Santa Missa. Não tem como celebrar a Santa Missa sem a liturgia da palavra, porque é no anúncio da palavra, nesse anúncio que Deus fala a cada um de nós, fala ao nosso coração, através do profeta, através do apóstolo e principalmente através de Jesus Cristo no anúncio do Evangelho. Porque Cristo, então, sendo verbo, sendo palavra encarnada, ele nos fala diretamente aquilo que estava no coração do Pai. Então, dentro da liturgia da palavra, nós temos então a leitura, quando é missa de domingo e festas solenes, nós então temos primeira leitura, salmo, segunda leitura e proclamação do Evangelho. Quando é missa de dia de semana, ou seja, missa semanal, então é omitida uma das leituras. Nós temos somente primeira leitura, salmo e proclamação do Evangelho. Bom, vamos entender um pouco mais a respeito da liturgia da palavra. Nas leituras, como eu estava dizendo, então Deus fala a nós, Deus fala ao nosso coração. Como assim? Lá, quando nós pegamos para poder estudar a história da salvação, nós vemos que antes da palavra ser escrita, antes da Bíblia ser redigida, ela foi primeiramente vivida, ou seja, foi vivenciada, depois ela foi anunciada oralmente, posterior a isso que veio então a escrita, que decidiram então, inspirados pelo Espírito Santo, os autores sagrados a escreverem aquilo que Deus operou de maravilhas na vida deles, relatando então, para que desse então uma sequência a história da nossa salvação, para que nada pudesse se perder. Ora, vamos fazer uma comparação simples. Se eu falo aqui alguma coisa a você e não deixo isso registrado, você pode pegar isso que eu falei e levar a uma outra pessoa. Contudo, você não vai dizer exatamente da maneira com que eu disse. Você pode então acrescentar alguma coisa ou pode omitir alguma coisa daquilo que eu, então, anunciei a você. Por isso, então, a necessidade da escrita, assim nada se perde. Ou seja, é transmitido aquilo que, de fato, aquilo que verdadeiramente aconteceu, para que as pessoas, então, possam ter esta clareza daquilo que Deus operou na vida daquelas pessoas
tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, e que a palavra vai sempre se atualizando na nossa vida. Muito bem, dentro então do rito da missa, inicia-se então a primeira leitura, onde pode ser uma pessoa leiga, comum, intitulado então como leitor, que vai iniciar. Geralmente, a primeira leitura é do Antigo Testamento, por isso vai se dizer leitura do profeta Isaías, leitura da profecia de Ezequiel, leitura do livro do Gênesis, do Êxodo e tantos outros. Terminando a primeira leitura, dizendo ali, palavra do Senhor, nós respondemos graças a Deus, inicia-se então o Salmo. O Salmo, geralmente, ele vem então para complementar a primeira leitura. Podem perceber quando vocês estiverem na missa, a partir depois que vocês assistirem essa catequese. Reparem só, assim que inicia o Salmo, se você prestar atenção em cada palavra que o salmista vai ali anunciando, ele está diretamente ligada à primeira leitura. Ele vem então para acrescentar, para poder então somar a primeira leitura. Concluindo o Salmo, vem então a segunda leitura, lembrando que em domingos e festas solenes que temos a segunda leitura, que geralmente então é do Novo Testamento. Nós vamos ouvir então o apóstolo Paulo dizendo, nós vamos ouvir então o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago. Então a segunda leitura é do Novo Testamento, já posterior a Jesus Cristo, que vai vir para então cooperar, para acrescentar a liturgia da palavra que está sendo anunciada naquele dia. Terminando a segunda leitura, vem então a aclamação ao Evangelho. O que é a aclamação? Ou seja, é uma elevação, ou seja, nós estamos glorificando a Deus por aquilo que está sendo anunciado. E geralmente assim nós dizemos aleluia, 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 seja recitado ou seja cantado. E então em seguida vem um versículo da Bíblia. Esse versículo ele está diretamente então ligado ao Evangelho que vai ser proclamado. Terminando esse versículo que a gente chama de antífona do Evangelho, dizemos aleluia, aleluia, aleluia novamente, e aí vem então o diácono ou o padre para então fazer a proclamação do Evangelho, porque ali é Cristo que fala diretamente a nós. Por isso que na liturgia da palavra o Evangelho não pode ser proclamado por uma pessoa leiga, ou seja, tem que ser um ministro ordenado, seja o diácono ou seja o padre, porque ele vai atuar diretamente na pessoa de Jesus Cristo que fala a nós. Terminando então o Evangelho, vem a homilia. A homilia, ou pregação da palavra, é justamente então uma explicação daquilo que foi anunciado nas leituras, daquilo que foi então anunciado na liturgia da palavra. O padre, ou alguém designado por ele, vai vir então para trazer essa explicação. Vai explicar o que quer dizer a primeira leitura, o que ela tem em relação com o Evangelho, o que a segunda leitura vai corroborar com isto, o que o Salmo então está trazendo ali para nós como reflexão. Então a homilia ela serve para nós então como essa explicação, para lançar luz ao nosso entendimento, para que nós possamos entender melhor aquilo que Deus anuncia através da sua palavra. Terminando, então, a homilia, dando sequência à liturgia da palavra, vem a oração do creio, que nós recitamos nos domingos e solenidades. Ou seja, mediante tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que foi anunciado a nós pela palavra, nós vamos, então, agora confirmar, dizendo que nós cremos verdadeiramente naquilo que a igreja nos anuncia por meio da palavra de Deus. Por isso nós dizemos que nós cremos em Deus Pai, cremos em Deus Filho, em Deus Espírito e cremos na Igreja Católica. Então esta confirmação, essa profissão de fé que nós fazemos ali na oração do creio. Terminando então a oração do creio, vem a que nós chamamos no comum de preces, mas podemos dizer também como oração dos fiéis, ou seja, a palavra de Deus que se faz oração. Então, as preces é uma maneira com que nós temos de elevar a Deus os nossos pedidos. Entre nós elevarmos a Deus aquilo que trazemos no nosso coração, mediante aquela liturgia que nós estamos celebrando. Geralmente, as preces elas seguem um roteiro.
Primeiro nós rezamos pela Igreja e pelos seus ministros ordenados, seja o Papa, os bispos, os padres, diáconos e também por todos os leigos. Então a primeira prece deve ser dirigida à Igreja. A segunda prece deve ser dirigida aos poderes públicos, aos governantes, rezar pela nação, rezar pelo Estado, pelas suas necessidades. A terceira prece, então, vai vir para nós possamos nos lembrar daqueles que sofrem, sejam os enfermos, os agonizantes, aqueles que passam por necessidades. Então, a terceira prece é dirigida a esses. A quarta prece, então, nós podemos rezar pelas necessidades particulares da nossa comunidade. Rezar, então, pela nossa paróquia, rezar por aquilo que nós estamos precisando. E assim podemos também acrescentar outras preces a partir dessas, seja por uma ocasião especial, está acontecendo talvez um retiro na paróquia ou algo assim, então nós podemos acrescentar isso como prece para elevar a Deus os nossos pedidos por tudo aquilo que Deus nos fala, tudo aquilo que Deus nos transmite por meio da liturgia da palavra. Pois bem, queridos catequizandos, terminando então as preces, as orações dos fiéis, conclui-se ali a liturgia da palavra. Este momento, como eu disse para vocês no início, imprescindível dentro da liturgia da missa, porque a missa é dividida em duas partes, liturgia da palavra e liturgia eucarística, bem como ritos iniciais e ritos finais. Então é aquilo que é falado que depois então vai ser concretizado na Eucaristia. Então vai ser materializado, ou seja, vai ser sacramentado diante dos nossos olhos, mas primeiro nos vem através do anúncio. Por quê? A fé nos é transmitida, primeiramente, pela palavra. Nós acolhemos no nosso ouvido e vem ao nosso coração aquilo que Deus nos fala, para que daí então nós possamos ter essa compreensão daquilo que Deus realiza por meio dos sacramentos, por meio da vida da Igreja. Então, queridos catequizandos, é isso que eu queria passar para vocês hoje, falando um pouco sobre a liturgia da palavra. Espero que vocês tenham, então, compreendido, tenham aprendido um pouco mais sobre os ritos da nossa missa e espero vocês para a próxima catequese, para o próximo vídeo, que nós vamos dar, então, sequência, falando um pouco sobre a liturgia eucarística. Deus abençoe cada um de vocês, um grande abraço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.